Eu quero cumprimentar a todos os estimados e caros e nobre companheiro com uma gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero salientar dentro deste arcabouço concernente a esta cosmovisão que há, de fato, uma disputa pelo poder. Há alguns interesses pessoais de alguns homens para defender sua posição na estratosfera política para se manter no poder e usufruir de suas regalias. Esqueceram de dezenas e centenas e milhares de eleitores que confiaram o seu voto a determinados indivíduos. Eu sei que alguns homens honestos, alguns homens estão de linha de frente. Quero parabenizar a esses homens, esses parlamentares e congressistas que de fato fala a voz do povo. Mas tem alguns parlamentares que já chegaram até falar que está com medo de perder o seu mandato. Haja vista que estão preocupados com as suas posições, com os seus cargos e com as suas escalas salarial. Esqueceram e viraram as costas para o povo que elegeu e o colocou para o representá-lo. E agora, muitos estão apavorados, outros assombrados, outros com medo, porque o cenário está à nossa volta, trazendo um colapso, trazendo de fato grandes desastres dentro da democracia brasileira. Estamos vivendo momentos hostis e caóticos. A nossa nação, a nossa pátria-mãe, a nossa Carta Magna está de fato ocorrendo no meio do nosso país uma ruptura institucional. E ali, um índio, um líder indígena, cujo nome se chama Tererê, falou aquelas palavras no calor da situação, por ele ver o seu país se desmoronando e a democracia escorrendo pelo ralo abaixo. Mas alguém se aproveitou daquelas palavras e mandou prender aquele indígena, porque aquele homem não tem conhecimento constitucional. Ora, eu que sou urbanizado, vim ter conhecimento agora. Imagine quem vive nas aldeias, dentro das matas nativas, aqueles que estão de fato sem acesso à nossa carta brasileira, concernente à nossa carta mãe, que é de fato a Carta Magna de 88. Nem todos têm acesso à nossa Constituição. Mas alguém efetuou e mandou prender aquele indígena. Eu me pergunto como é que fica o Estatuto do Índio, principalmente aquela ação que agiu de maneira terrível. Nunca houve na história do Brasil uma prisão de um indígena
Isso é um desrespeito aos povos indígenas. E na Lei 6.001, no seu artigo 58 e 59, uma ação desta natureza é caracterizado crime. É um desrespeito aos indígenas. Parece que a Constituição é exclusivamente de um indivíduo. A Carta Magna só pertence a uma pessoa e os demais não têm direito de usufruir. E aqui está toda essa situação que gera de fato uma angústia muito grande nas nossas almas. Mas eu creio que Deus tomará as providências. A história vai escrever os seus capítulos. Deus é o Senhor do tempo. E eu creio que Deus providenciará no seu tempo certo. Alguém toma posse da palavra, nos ameaça com um tom de voz, fala que tem muita gente para aprender e muita multa para ser aplicada, nos ameaçando, antecipando a sua fala sem ter tipificado o crime ainda. Eu sei que a extraente combinatória tem embasamento constitucional e jurídico com relação às multas diárias. Ali no seu artigo 5º, no seu inciso 46 da nossa Constituição Federal, no Código Processo Civil, principalmente no seu artigo 537 e no seu artigo 461, fala bem claro concernente a multas. E principalmente ali na Lei 2.848 do Código Penal, no seu artigo 49. Ali está uma fala dicotômica que gera uma dicotomia, que traz uma divisão ali bem claro. 10 dias multas ou superior no máximo 360 dias multas. Isso é, o juiz pode aumentar a multa, o seu valor, como também pode reduzir o seu valor, dependendo da condição do réu, financeiramente falando. Uma multa vale X, 360 vezes X dá Y. É um montão, é uma multa muito pesada. Está ali na Constituição, bem claro. Só que tem um porém. No Código Penal, no seu artigo 60, o juiz tem que respeitar a regra e o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Ele tem que ser coerente na sua ação para que não venha gerar e nem se caracterizar abuso de poder. A pessoa pode aplicar a multa, mas ali no artigo fala bem claro, tem que ver a condição do réu, senão vai gerar uma opressão com relação à sua ação. Tem que ter essa regra e esses princípios tem que ser respeitados e o juiz tem que respeitar. Ora, se eu ganho R$1, em algum momento, digamos que eu cometo algum crime, o juiz sabe das minhas condições e agora ele aplica uma multa de R$100. E ele tem conhecimento que eu só ganho R$1. De cara, isso não faz sentido. Isso não tem fundamento. É uma multa, um valor abusivo
e exorbitante ao mesmo tempo. E ali está gerando uma opressão com relação à sua caneta. Aquela canetada não trabalhou nas condições do réu, mas antes passou e violou o princípio da legalidade, que também está ali na nossa Constituição Federal, no seu artigo 37. Eu sei que, de fato, algumas pessoas falam baboseira, algumas pessoas falam asneiras sem nenhum fundamento. Mas nós louvamos a Deus porque estamos falando dentro dos fundamentos jurídicos, dentro das bases constitucionais, para que possamos absorver e ter esse determinado conhecimento. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Aqui eu deixo o meu abraço. Amém.